Muito boa tarde. Vamos então iniciar a 18ª lição deste curso de Meteorologia, ainda a tratar de processos atmosféricos. Na lição anterior, nós vimos como podemos utilizar um nomograma aerológico, no caso concreto, o diagrama de Erlofson, ou SQT log de P, como se preferir, para estudar processos atmosféricos que têm lugar num sistema termodinâmico, como é o caso da atmosfera úmida. E terminámos a lição anterior falando de como podemos utilizar esse nomograma para identificar camadas da atmosfera onde estão presentes nuvens e como devemos proceder para identificar os diferentes tipos de nuvens. No entanto, ainda não tínhamos falado dos tipos de nuvens que podem estar presentes na atmosfera e é precisamente desse tópico de que nos vamos ocupar de seguida. Portanto, vamos tratar de tipos de nuvens. Nós podemos distinguir 10 grupos principais de nuvens que são designados por géneros. Cada género pode ainda ser subdividido em espécies e variedades. A maioria das nuvens encontra-se entre o nível do mar e a tropopausa. Tropopausa que é, digamos, o nível ou a camada que representa o topo da troposfera. Ora bem, a troposfera pode ser dividida na vertical em 3 andares: o superior, o médio e o inferior. E cada andar é definido pelos níveis em que tipicamente, portanto aproximadamente, se encontram os géneros de nuvens. Assim temos no andar superior, que tipicamente se encontra nas regiões polares, portanto nas latitudes elevadas, entre 13 e 8 km, podemos identificar nas regiões temperadas esse andar encontra-se entre 5 e 13 km, nas regiões tropicais entre 6 e 18 km. O andar médio é um andar entre 2 e 4 km nas regiões polares, entre 2 e 7 km nas regiões temperadas, portanto nas latitudes médias, e entre 2 e 8 km nas regiões tropicais. O andar inferior, que está entre a superfície do globo e 2 km em todas as regiões, portanto, em todas as latitudes. Ora bem, estando assim definidos os andares por limites típicos, portanto, por limites aproximados que resultam da experiência e das observações, nós podemos agora, ao distribuir as diferentes nuvens por estes andares, podemos classificá-las como nuvens altas, nuvens médias, nuvens baixas e ainda nuvens de desenvolvimento vertical. Assim temos as nuvens altas, isto é, aquelas que se encontram no andar superior, cujos limites dependem da latitude e da estação do ano. As nuvens altas são os cirros, os cirrocúmulos e os cirrostratos. À frente de cada uma destas designações está o símbolo pelo qual esses géneros são representados. Portanto, os cirros por C e I, os cirrocúmulos por CC e os cirrostratos por CS. Estas nuvens são facilmente identificáveis pela sua forma e pela altitude em que se encontram. O cirrostrato, em particular, é uma nuvem que dá o halo lunar. Portanto, se numa noite de lua nós virmos um círculo luminoso dentro do qual está a lua, isso significa que há uma determinada altitude onde o cirrostrato está presente. É um fenómeno óptico. As nuvens médias são aquelas que se encontram no andar médio. São os altocúmulos, símbolo AC, e os altostratos, símbolo AS. Os altocúmulos ainda podem dividir-se em 2 espécies que são importantes, que são o altocúmulos lenticulares, portanto, o altocúmulos com a forma de uma lente, é uma nuvem de origem orográfica,
e o altocúmulos castilhanos ou altocúmulos acastelados que resultam de instabilidade na troposfera média. Os altoestratos são nuvens das quais pode cair precipitação, como já vamos ver a seguir. Agora, nuvens baixas. Portanto, são as nuvens que se encontram no andar inferior. Temos os estratos, ST, estratocúmulos, SC e nimbostratos, NS. O nimbostrato é uma nuvem que, embora possa ter a sua base no andar inferior, é uma nuvem com uma extensão vertical significativa, portanto pode estender-se ao andar médio, e uma extensão horizontal também significativa. É uma nuvem que pode dar precipitação intensa de forma continuada. Por exemplo, em 1967, quando houve cheias em Portugal, numa ocasião em que o Ribatejo ficou coberto, ficou apenas com os telhados à vista, isso deveu-se a um manto de nimbostratos que forneceram precipitação, ou dos quais caiu precipitação durante toda a noite. As nuvens de desenvolvimento vertical são os cúmulos, símbolo CU, e os cumulonimbus, símbolo CB. Estas nuvens são nuvens cuja base se encontra no andar inferior, mas que se podem estender ao andar médio e até ao andar superior, no caso do cumulonimbus. O cumulonimbus é uma nuvem de onde podem cair aguaceiros, é uma nuvem que pode dar origem a trovoadas, a relâmpagos e, portanto, a fenómenos de mau tempo, severos, eventualmente. Ora bem, nesta tabela estão indicados tipos de nuvens, portanto, há uma certa repetição em relação ao que já foi dito, nuvens cirriformes, cumuliformes e estratiformes. Bom, as nuvens cirriformes são os cirros, cirrocúmulos e cirrostratos. As nuvens cumuliformes são nuvens de instabilidade e as nuvens estratiformes são nuvens que se desenvolvem numa atmosfera estável. Já vimos o que significa estável ou instável. Os cirros têm uma composição de cristais de gelo apenas, enquanto que as nuvens cumuliformes e estratiformes têm uma composição que pode envolver água na fase líquida e ou na fase sólida. Ora bem, nesta tabela estão indicados os níveis aproximados, portanto, os níveis aproximados que delimitam os andares de que já falámos. Neste caso concreto desta tabela, os valores estão indicados em pés e não em metros. Basta pensar que 1000 pés são 300 metros e, por consequência, para reduzir estes valores a metros, basta multiplicá-los por 0,3. Ora bem, na coluna da direita estão indicadas informações úteis sobre cada um destes tipos de nuvens. A formação de nuvens, como já sabemos, implica movimentos verticais que levam à condensação do vapor d'água presente no ar úmido. E os processos forçadores da ascensão do ar úmido estão também indicados aqui nas linhas centrais desta página. Portanto, podemos ter convecção, que força a subida do ar úmido, podemos ter ascensão frontal de massas de ar úmido, podemos ter ascensão orográfica, podemos ter turbulência e convergência junto ao solo, que força movimentos verticais ascendentes e, consequentemente, a condensação do ar úmido. Ora bem, aqui nesta tabela sumariam-se os tipos de nuvens e as suas características. Por consequência, nesta tabela, não vou descrever a tabela completamente, mas, por exemplo, nas nuvens CB, que se encontram na terceira linha a contar de baixo, os cumulonimbus, nós temos as altitudes entre
as quais estas nuvens se podem encontrar. Temos a sua composição, portanto, gotas de água líquida e cristais de gelo. Temos a característica da turbulência associada dentro destas nuvens, portanto, pode ser moderada ou severa. Temos a formação de gelo, que pode ser também moderada ou severa. Temos a visibilidade, indicada a visibilidade, e o significado desta nuvem é uma nuvem que se forma por instabilidade. Ora bem, agora, quanto a camadas de nuvens, nós vimos já que é possível identificar estas camadas utilizando o diagrama de Erlofson. Está aqui um exemplo dessa possibilidade. Nós temos aqui as duas curvas de estado, a curva PT a azul e a curva PTD a preto. Os níveis onde há informação para estas curvas poderem ser marcadas no diagrama de Erlofson estão indicados, no caso da curva PT a azul, por círculos azuis, no caso da curva PTD, temperatura do ponto de orvalho, por triângulos a preto. Ora bem, então, nós vemos que com esta sondagem da atmosfera, que forneceu estas duas curvas de estado PT e PTD, nós podemos identificar duas camadas em que a diferença em cada nível isobárico da temperatura e da temperatura do ponto de orvalho é inferior a 2 graus Celsius, ou no máximo 2 graus Celsius. Portanto, são camadas que estão saturadas, de facto. E então, nós podemos, em cada uma dessas camadas, há duas neste caso, conhecer a altitude média da base e do topo da camada, portanto, o andar correspondente a essas nuvens, e podemos, comparando a curva de estado PT com a adiabática seca e a pseudo-adiabática, saber se essa camada é estável ou instável. No caso concreto deste exemplo, a camada que se encontra nos níveis inferiores da troposfera, portanto, a primeira camada é uma camada instável, em que T-TD é inferior a 2 graus Celsius, e, por consequência, porque é que sabemos que é instável? Porque a curva de estado está para a esquerda, quer da adiabática seca, quer da pseudo-adiabática, e, por consequência, temos uma camada de nuvens de desenvolvimento vertical, cúmulos, neste caso. Na camada superior, os níveis em que a base e o topo da camada se encontram são níveis que definem um andar médio e, neste caso, é uma camada estável, porque a curva de estado está para a direita da pseudo-adiabática e, por consequência, temos altoestratos nesta camada. Portanto, aqui está um exemplo de como utilizar o diagrama de Erlofson para identificar as camadas onde T-TD é inferior a 2 graus, portanto, camadas onde podem existir nuvens, e através da estabilidade da camada, o tipo de nuvens, e através da altitude da camada, o género de nuvens que está presente, ou que estão presentes. Vamos agora ver como é que, utilizando o diagrama de Erlofson, podemos estudar aquilo que se chama a inibição convectiva, ou a Convective Inhibition, o CIN. Ora bem, nós temos aqui o diagrama de Erlofson, temos marcado no diagrama a curva de estado PT, que está a vermelho, a curva de estado PTD, que está a preto, e a curva de evolução, ou curva lagrangiana, que está, é uma curva contínua, é uma curva teórica, que está também a vermelho. E o que é que nós verificamos? Verificamos que entre a base da atmosfera, a base da sondagem, e o nível de convecção livre, portanto, que é este nível que se encontra aproximadamente nesta região, portanto, é o nível dos 700 hectopascal. Portanto, entre a base da atmosfera e o nível dos 700 hectopascal, a curva de evolução, portanto, a curva lagrangiana, está para a esquerda da curva de estado. O que significa que, entre estes dois níveis, a partícula em ascensão está sempre mais fria que o meio ambiente. Ora bem,
Se assim é, isso significa que o meio ambiente se opõe, resiste a movimentos verticais. E, por consequência, a partícula só poderá passar da base da atmosfera ao nível de convecção livre se for forçada a ascender, ou seja, se receber a energia mínima necessária para atingir o nível de convecção livre. Ora bem, como um diagrama de Erlofson é um diagrama equivalente, é um diagrama em que áreas representam energias por quilograma, então isto significa que a energia mínima que a partícula tem que receber para poder passar da base da atmosfera ao nível de convecção livre é representada por esta área azul. Portanto, esta área azul é uma energia negativa no sentido de que, se a partícula não receber esta energia, a convecção nunca vai ocorrer. Portanto, é a energia associada à inibição da convecção. Claro que quanto maior for esta energia, maior será o valor de sin e menor será a probabilidade de ocorrência de tempestades convectivas. Valores de sin acima de 200 joules por quilograma são valores que inibem significativamente o potencial para a convecção. Agora, há um outro conceito, que é o conceito de CAPE, ou de Convective Available Potential Energy, portanto, a energia potencial disponível para a convecção, e que é o seguinte: vamos considerar a mesma sondagem de há pouco. Por consequência, temos a curva de estado e as duas curvas de estado, PT e PTD, e a curva de evolução. Ora bem, temos a base da atmosfera, temos o nível de condensação por ascensão, o nível de Normand, temos o nível em que a curva de estado, a curva de evolução cruza a curva de estado, portanto, o nível de convecção livre, e a partir deste nível, a temperatura da partícula em ascensão em cada nível isobárico é superior à temperatura do meio ambiente. Isto significa, portanto, que o meio ambiente favorece os movimentos verticais e isto significa, portanto, que a força de flutuação é positiva, está orientada segundo a vertical ascendente. Por consequência, se a partícula for capaz de chegar ao nível de convecção livre, porque recebeu uma energia que é no mínimo igual ao sin, então a partir daqui a partícula é acelerada. Bom, até voltar a cruzar a curva de estado, neste nível. Portanto, esta é a curva de estado, não é verdade? E quando a curva de evolução volta a cruzar a curva de estado, então a partir deste nível, a temperatura da partícula passa a ser inferior à temperatura do meio. Ora bem, então esta área azul é uma área positiva e que representa a energia cinética que a partícula vai ganhar, visto que o meio a está a acelerar através da força de flutuação positiva. Então, esta energia é que é a energia potencial disponível para a convecção. Por consequência, a área azul representa uma energia por quilograma, neste caso 2.746 joules por quilograma, e representa a energia cinética vertical da partícula ao atingir o nível em que a curva de evolução volta a cruzar a curva de estado, neste caso 260, 270 hectopascal. Ora bem, agora, o que nos interessa saber do ponto de vista da convecção é se o CAPE é maior que o sin, ou muito maior que o sin, ou se o sin é muito maior que o CAPE. Porque se o sin for muito maior que o CAPE, então a probabilidade de ocorrência de convecção é pequena e, consequentemente, essa convecção dificilmente irá ocorrer. Se o CAPE é muito maior que o sin, então isto significa que a partícula tem que receber uma energia relativamente pequena para atingir o nível de convecção livre e depois vai ser acelerada até voltar a ter temperaturas inferiores à do meio. Reparem que
esta camada entre o nível de convecção livre e este nível de 230, 240 hectopascal é uma camada instável, por isso esta área é positiva, e quando a partícula atinge este nível, ela tem ainda energia cinética. E, portanto, este nível pode não ser, apesar de ser o nível de base de uma camada estável, pode não ser o nível onde se encontra o topo das nuvens. Portanto, uma vez que a partícula em ascensão tem energia, ela pode penetrar ainda na camada estável e o topo das nuvens encontrar-se dentro dessa camada estável. Este é um fenómeno que os ingleses designam pelo overshooting. Ora bem, então, nós podemos falar de instabilidade latente ou instabilidade escondida ou, como se dizia ainda no passado, a instabilidade convectiva. Então, se o CAPE for muito maior que o SIN, então essa instabilidade latente é real. Isto é, a probabilidade de ocorrerem processos convectivos é grande. Se o CAPE é menor que o SIN, então a instabilidade latente é virtual ou pseudo-latente, visto que a probabilidade de ocorrerem processos convectivos é pequena. Há ainda um outro conceito que pode ser apreciado utilizando o diagrama de Herlofsson, que é o conceito de instabilidade potencial. Bom, este conceito refere-se a quê? Refere-se a uma camada que é forçada, portanto, não a uma partícula, a uma camada da atmosfera, uma camada de ar úmido, que é forçada a subir, a ascender na atmosfera. Bom, e em resultado dessa ascensão, o gradiente vertical de temperatura dentro da camada altera-se. E, portanto, essa ascensão pode levar a que o novo gradiente vertical de temperatura seja instável. E então aí falamos de instabilidade potencial. Pode também acontecer que a ascensão forçada da camada crie dentro da camada um gradiente vertical de temperatura estável ou, pelo menos, mais estável do que o anterior. Então falaríamos de estabilidade potencial. Um exemplo. Suponhamos que neste caso temos uma partícula ou temos uma camada, que tem uma espessura de 5.000 pés, em que o topo da camada está a 25 graus Celsius e a base a 30 graus Celsius. E que esta camada vai ascender, criando-se na sua base uma temperatura de 18 graus Celsius e no topo 1 grau Celsius. Então, o novo gradiente vertical de temperatura dentro da camada é instável, porque é um gradiente de 3,4 graus Celsius por 1.000 pés. Portanto, é super adiabático. Então, esta ascensão forçada da camada criou, dentro da mesma camada, um gradiente vertical de temperatura que era estável inicialmente e passou a ser instável. Então, temos uma situação de instabilidade potencial. Note-se que a massa desta camada é a mesma na situação inicial e na situação final. O que significa, portanto, que em condições hidrostáticas, a diferença de pressão na base da camada entre o nível superior e o nível inferior é igual à diferença de pressão do topo da camada nas duas situações extremas, superior e inferior. Ou seja, se a base da camada sobe de um determinado número de hectopascal, o topo também tem que ascender do mesmo número de hectopascal, uma vez que a massa da camada é a mesma nas duas situações. Aqui temos um exemplo de estabilidade potencial, portanto, em que temos um gradiente inicial de temperatura superadiabático, 30 graus na base da camada, 14 graus no topo. Portanto, dentro da camada temos um gradiente vertical de temperatura superadiabático, mas a ascensão da camada faz com que, no estado final, a base esteja a 6 graus Celsius e o topo a 2 graus Celsius e, portanto, temos um gradiente vertical de temperatura estável. Então, neste caso, a ascensão forçada da camada levou à estabilização da mesma camada, então falamos de estabilidade potencial.
Neste caso, a base da camada constituída por partículas de ar não saturado arrefeceu segundo o gradiente vertical adiabático seco e o topo da camada, que era constituído por partículas de ar saturado, arrefeceu segundo o gradiente vertical pseudo-adiabático ou adiabático saturado. Enquanto que, na situação anterior, tínhamos ar saturado na base, ar não saturado no topo e, portanto, a base arrefeceu de acordo com o gradiente vertical pseudo-adiabático e o topo de acordo com o gradiente vertical adiabático seco, que é superior ao primeiro, e foi daí, por causa disso, que na posição final o gradiente vertical de temperatura dentro da camada se tornou superadiabático e, consequentemente, instável. Agora, quanto à precipitação. Ora bem, este termo precipitação refere-se à queda de partículas de água nas fases líquida ou sólida, queda essa que permite a essas partículas atingir o solo. Ora bem, esta tabela indica tipos de precipitação, o tipo de nuvem de onde esse tipo de precipitação pode ser proveniente e características da água nesse tipo de precipitação. Assim temos chuvisco, chuvisco gelado ou grãos de neve. Este tipo de precipitação pode ser proveniente de estratos ou de estratocúmulos, que são nuvens baixas, como já vimos. O diâmetro das partículas de precipitação está entre 0,2 e 0,5 milímetros. Depois podemos ter chuva contínua, proveniente de altoestratos ou de nimboestratos, que são o primeiro, altoestratos, nuvem média, nimboestratos, nuvem baixa, mas, como já vos referi, nuvem que pode estender-se ao andar médio. Então, o diâmetro das partículas de chuva, neste caso, está entre 0,5 e 5,5 milímetros. Portanto, são partículas de dimensões superiores à do chuvisco. Neve contínua, a mesma coisa, pode ser proveniente de altoestratos ou de nimboestratos e o diâmetro de grãos ou agulhas de neve é inferior a 1 milímetro, de flocos de neve é superior a 4 milímetros e de bolas de neve está compreendido entre 2 e 5 milímetros. Depois podemos ter o granizo, que são cristais de gelo. O granizo é proveniente de cumulonimbus e o diâmetro do granizo está entre 5 e 50 milímetros. Podemos ter chuva e neve intermitentes, proveniente de altoestratos ou de estratocúmulos, com diâmetros entre 0,5 e 5,5 milímetros. Podemos ter aguaceiros de chuva ou de neve, provenientes de cúmulos ou cumulonimbus, que, como já vimos, são nuvens de desenvolvimento vertical. Podemos ter o granizo mole, também designado por graupel, proveniente de cumulonimbus, com diâmetros inferiores a 5 milímetros. E podemos ter bolas de gelo, provenientes de estratocúmulos, com diâmetros também inferiores a 5 milímetros. Os mecanismos de precipitação. Ora bem, nós já sabemos que uma nuvem é um sistema onde existe água em fases condensadas. Essas fases podem ser a fase líquida ou a fase sólida, isto é, gelo. Mas o facto de existir água numa fase condensada dentro de uma nuvem não significa que essa água possa precipitar. Portanto, tem que haver mecanismos, ditos mecanismos de precipitação, que levem a que gotículas de água ou cristais de gelo presentes nas nuvens possam cair e atingir o solo. Bom, ora bem, estas gotículas de água ou cristais de gelo presentes nas nuvens formam-se sobre núcleos de condensação de concentrações e dimensões diferentes. Isto é, tem de existir dentro das nuvens aerossóis em torno dos quais se vão formar gotículas de água ou cristais de gelo.
E esses aerossóis são designados por núcleos de condensação. É claro que podem existir aerossóis que não se vão transformar em núcleos de condensação. Há outros que se vão, de facto, transformar em núcleos de condensação, que são, então dizem-se, núcleos ativados. Este símbolo CCN vem do inglês Cloud Condensation Nuclei. Ora bem, as partículas em suspensão na atmosfera, portanto, os aerossóis, que podem vir a constituir núcleos de condensação, são classificados de acordo com a seguinte tabela. Temos núcleos de Huygens, em que o raio médio é inferior a 0,1 micron, núcleos grandes, isto é, cujo raio médio está entre 0,1 e 1 micron, e núcleos gigantes, em que o raio médio é superior a 1 micron. Ora bem, as maiores concentrações de núcleos de condensação encontram-se, em geral, sobre os continentes. E, em torno desses núcleos, podem formar-se gotículas de nuvens continentais, cujo raio médio está entre 2 e 10 micra. As gotículas de nuvens marítimas têm dimensões um pouco superiores e o seu raio médio está entre 3 e 22 micra. Ora bem, os núcleos gigantes de sal podem produzir gotículas com raios entre 20 e 30 micra. Estes núcleos gigantes têm concentrações da ordem de 1 por litro e podem estar presentes quer em nuvens continentais, quer em nuvens marítimas, portanto, que se formaram sobre oceanos. Ora bem, a presença em nuvens de gotas de maiores dimensões que podem precipitar, apesar das correntes ascendentes a que estão sujeitas dentro da própria nuvem, deve-se a processos de crescimento das gotículas. Ou seja, nós temos água em fase condensada dentro de uma nuvem, a condensação dá-se, em geral, em torno de núcleos de condensação, portanto, a nucleação homogénea, isto é, água numa fase líquida ou sólida sem existência de aerossóis em torno dos quais se formam as gotículas, é um processo que pode existir, mas cuja probabilidade é pequena e só pode dar-se a temperaturas muito baixas. Bom, essas gotículas estão sujeitas a correntes ascendentes dentro das nuvens. Portanto, elas têm de crescer para que possam precipitar. Portanto, os mecanismos de precipitação são basicamente mecanismos de crescimento das gotículas que se encontram dentro das nuvens. Um processo de crescimento muito importante, essencial, aliás, em nuvens quentes, isto é, nuvens no interior das quais a temperatura não é inferior a 0 graus Celsius, portanto, nuvens onde não há cristais de gelo, é o processo de colisão-aglutinação que se designa por coalescência. Ou seja, há gotas maiores que, ao cair, colidem com gotas de menores dimensões e agregam-nas. E vão formando, por este processo, gotas de maiores dimensões, cujo peso atinge um valor que permite a essas gotas precipitar. Portanto, este mecanismo de colisão-aglutinação é designado por coalescência e é o mecanismo que está presente em nuvens quentes, nuvens que se encontram, sobretudo, em regiões tropicais ou, eventualmente, nas latitudes médias no verão, portanto, na estação quente das mesmas latitudes médias. Agora, em nuvens frias, portanto, nuvens no interior das quais existe um nível de temperatura de 0 graus Celsius, acima do qual a temperatura é inferior a 0 graus Celsius. Portanto, as chamadas nuvens frias. Então, este mecanismo de coalescência pode também estar presente, mas nestas nuvens há um outro mecanismo muitíssimo importante, sobretudo nas latitudes médias e elevadas, que conduz à formação de cristais de gelo que precipitam
e que, no seu percurso de queda, podem fundir, dando origem à água na fase líquida. Este mecanismo é designado por mecanismo do cristal de gelo ou mecanismo de Bergeron-Findeisen. Em nuvens frias, a água existe na fase vapor, na fase líquida, é água em sobrefusão ou água sobrarrefecida, e na fase sólida, cristais de gelo. Reparem, dentro de uma nuvem fria, naqueles níveis em que a temperatura é inferior a 0 graus Celsius, nem toda a água líquida cristalizou. Ou seja, existe água na fase líquida que está em sobrefusão, está num estado de equilíbrio metastável ou se designa por água sobrarrefecida. Ora bem, o que acontece é que a tensão de vapor é superior à tensão de saturação sobre o gelo, mas é inferior à tensão de saturação sobre a água líquida. Bom, e este é o mecanismo que foi compreendido por Bergeron e por Findeisen e que leva ao crescimento dos cristais de gelo. Vejamos como. Uma vez que a tensão do vapor sobre o gelo é superior à tensão de saturação, à temperatura de referência, isto é, à temperatura a que se encontra o vapor e o gelo, então o vapor sublima sobre o gelo. Este é um processo difusivo, é um processo de deposição, é um processo de sublimação. Bom, mas o vapor, portanto, a quantidade de vapor diminui. Então, a água na fase líquida em sobrefusão evapora-se. Bom, e desta forma, os cristais de gelo crescem à custa da água líquida em equilíbrio metastável. Porque o vapor sublima sobre o gelo, a concentração de vapor diminui, força a evaporação da água líquida, força a novo processo de sublimação e por aí fora. E, portanto, os cristais de gelo crescem à custa da água líquida em equilíbrio metastável. Ora bem, quando as dimensões dos cristais de gelo em crescimento atingem valores suficientes, os cristais caem e colidem com gotas de água em sobrefusão e desse processo de colisão, ou esse processo de colisão leva à congelação da água líquida sobre o gelo, é um processo designado por acreção ou acriação, o Reiming, em inglês, ou colidem com outros cristais de gelo que a eles se agregam. É o processo designado por aglutinação ou agregação. E, portanto, por estes dois processos, ou por um destes dois processos, esses cristais de gelo vão crescendo. Bom, e esse cristal, às tantas, atinge um peso suficiente e precipita. Bom, e porque vence as correntes ascendentes que existem dentro da nuvem devido ao seu peso. Claro que, nesse processo de queda, o cristal de gelo pode ultrapassar a isotérmica zero, se esta for suficientemente elevada, e funde, e então a precipitação dá-se sob a forma de água líquida. Se a isotérmica zero estiver muito baixa, então o cristal de gelo não consegue fundir e atinge o solo na fase sólida. É claro que há ainda a possibilidade de a água na fase líquida ou na fase sólida, ao ultrapassar a base da nuvem, se evaporarem. Bom, então aí não há propriamente precipitação, visto que a água não atinge o solo, mas pode haver uma cortina de água em queda a partir da base da nuvem que se chama virga. É um fenómeno conhecido pelo nome de virga. Claro que a precipitação acontece ou ocorre quando estes processos de evaporação ou de sublimação do cristal de gelo em vapor não ocorrem, claro. Ora bem, tudo isto de que eu vos estou a falar faz parte de um capítulo muito importante da meteorologia física, que é a física das nuvens. Mas a física das nuvens é algo de bastante complicado.
Isto que eu vos estou a dizer é uma introdução muito básica à física das nuvens e nem sequer pode ser classificado como física de nuvens. É apenas uma introdução a este capítulo da meteorologia física, referindo dimensões de potenciais núcleos de condensação, dimensões de gotículas dentro de nuvens, processos, numa descrição muito simplificada do crescimento das gotas até se tornarem gotas ou cristais de gelo que podem precipitar. E esses dois mecanismos são o mecanismo da coalescência e o mecanismo do cristal de gelo. Portanto, tudo aquilo que foi dito é apenas uma introdução muito básica à física das nuvens. Mais tarde falaremos um pouco mais profundamente da física de nuvens, que é de facto um capítulo muito complexo, porque envolve a dinâmica da atmosfera. Eu há pouco falei-vos em correntes ascendentes dentro das nuvens. Bom, isso significa que há movimento. E envolve uma termodinâmica que não pode ser uma termodinâmica de equilíbrio. É uma termodinâmica de não equilíbrio de um sistema multifásico. Portanto, é de facto um processo complicado e a estes processos estão associados, ou podem estar associados, movimentos turbulentos, está associado à radiação e, por consequência, a física de nuvens envolve uma série de componentes físicas e dinâmicas que interatuam e que se interpenetram e fazendo da física de nuvens um dos capítulos mais difíceis de compreender e de modelar. Bom, na próxima lição nós vamos terminar, digamos, aquilo a que chamamos processos físicos na atmosfera, porque todos os processos são processos físicos, mas estes chamamos-lhe processos físicos porque ainda não falámos explicitamente do movimento. Portanto, vamos terminar os processos físicos na atmosfera falando do nevoeiro e de processos de formação de nevoeiro. Portanto, não apenas e nem principalmente de processos em que o nevoeiro já existe e é transportado para outras regiões, mas sim de processos que levam à formação do nevoeiro. O que é o nevoeiro? É uma nuvem cuja base coincide com a superfície do globo. Portanto, é uma nuvem à superfície do globo. Vamos então, na próxima lição, falar de processos de formação de nevoeiros e os tipos de nevoeiros que podem existir.